E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Banana Books. Estamos na metade de agosto, então eu resolvi que era uma boa hora pra falar dos livros que eu li em junho. Eu sou muito eficiente. Enfim, o primeiro livro que eu terminei no mês de junho foi Fundação, do Isaac Asimov. Ele é o primeiro da trilogia Fundação, é um clássico e, assim, ele é muito bom. Essa é a história de, basicamente, como acaba a humanidade como nós a conhecemos. Ela já começa muito tempo no futuro e ela começa com essa profecia, esse estudo que comprova que o mundo vai acabar e cair no caos e na escuridão. Conhecimento vai se perder e a humanidade vai permanecer decadente durante muito, muito tempo. A partir dessa premissa, é criada a fundação com o objetivo, inicialmente, à vista de todos, de criar essa enciclopédia para preservar o conhecimento da humanidade. Claro que, assim, isso também tem muito de jogo de política, então nem sempre tudo é o que parece. Algumas pessoas vão começar de um jeito e terminar de outro. E essa é uma história que ela não se centra tanto nos personagens. Ela é uma história sobre a história mesmo, de como a gente chega nesse fim do mundo como nós o conhecemos, como o mundo termina, como o conhecimento se perde. Esse é só o começo, tem mais 2 livros aqui que eu tenho que ler. Mas assim, é uma história muito boa. O Isaac Asimov, ele tem uma narrativa muito fluente, muito fácil de seguir. Mas assim, ele não é um livro que vai te emocionar. Ele é um livro que vai fazer você pensar, que vai colocar o seu cérebro a funcionar. Você vai se divertir entendendo o que aconteceu e como aconteceu. Mas você não vai chorar em momento algum e dificilmente se apegar a algum personagem, apesar de admirar todos pela inteligência. É uma leitura que eu indico muito, principalmente para quem gosta de ficção científica, porque é um livro que faz diferença. Você tem todo aquele jogo de política, ao mesmo tempo tem a história da humanidade, ao mesmo tempo nova e já está em decadência. Então você fica se perguntando o tempo todo o que vem depois. Depois eu li Morte Súbita, da J.K. Rowling. Esse livro é emprestado, então eu não tenho mais comigo. Mas é basicamente a história do condado. Condado? Vamos ver no meu notebook. A pequena cidade de Pegford. Nessa cidade existem vários personagens que são muito característicos. Eles têm tem muito de bom e de ruim em cada um deles. Mais de ruim que de bom. Enfim, a confusão começa quando o Barry Fairbrother morre, deixando uma cadeira livre Eu esqueci. No conselho da cidade, olha só tive que pesquisar no Scooby. A partir daí começa a se desenrolar várias tramas, tipo, personagens querendo usar esse lugar para mudar o peso da balança, que já é extremamente equilibrada, porque as pessoas de Pegford são extremamente divididas entre si. Nesse esquema a gente segue vários personagens diferentes, alguns deles envolvidos nessas tramas políticas e outros não, todos eles com muitos problemas, e assim, tem que ser feita essa comparação com Harry Potter. Não dá pra comparar com Harry Potter, porque é a mesma autora, mas são histórias completamente diferentes. Se você espera algo de magia, você vai levar um tapa na cara, porque é tão desprovido de magia que, assim, só resta ser humano. Então vai ter muita coisa mesquinha, vai ter muita gente ruim e vai ter muito pouca esperança no geral. A narrativa toda parece que te diz: vai acontecer algo ruim. Aconteceu algo ruim? Vai acontecer algo pior. E acontece. Não quero me prolongar mais nisso porque pode tirar a diversão da leitura, mas eu gostei muito do livro. A narrativa levemente ácida e o talento para tirar a dor da maldade tá ali ainda. Porque assim, eu não sei quantos de vocês prestaram atenção em Harry Potter, mas a J.K. Rowling consegue fazer com que abuso infantil seja divertido, porque você dá risada das situações em que os Dursleys colocam Harry. Ela usa desse mesmo talento com maestria em Morte Súbita. Então, se você gosta do estilo de escrita, você vai achar, mas não espere varinhas e feitiços e finais felizes para todos. Depois disso, eu li O Príncipe da Névoa, do Carlos Ruiz Zafón. Eu falei do Carlos Ruiz Zafón muito tempo atrás, quando eu gravava vídeos como uma pessoa e não como uma
pessoa que não faz nada. Do Carlos Ruiz Zafón, eu já li alguns livros, eu gostei muito de todos. O Príncipe da Névoa não chegou a ser uma decepção, porque eu sabia que era um dos primeiros livros que ele lançou. Faz parte da trilogia da Névoa, que está sendo lançada agora pela Suma de Letras. E assim, é uma história curta, é uma história interessante. Tem aquela coisa de obscuro, de fantasia apegada à realidade, aquela melancolia que existe nas narrativas do Carlos Ruiz Zafón. Mas ele ainda não tem a maestria com palavras que ele mostra nos outros livros. Pelo que eu me lembro, em Marina já dá pra ver isso, mas na trilogia da Névoa eu ainda tenho que ler os outros dois pra saber. Então, é uma história boa, mas se você quer entender porque as pessoas admiram o estilo de escrita e a maestria com as palavras, especificamente do Carlos Ruiz Zafón, eu aconselho a não começar por ele e deixar pra mais tarde. Depois eu li A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Esse é um livro que eu acho que todo mundo devia ler. Eu li no tempo que a gente estava tendo aqueles protestos, ou melhor, a gente continua tendo os protestos, mas em que eles estavam mais na mídia. Esse livro, ele é basicamente um conto político usando animais. É uma fábula política. É a história de quando os animais se voltaram contra o seu dono na Granja do Solar e transformaram na Granja dos Bichos. A partir daí a gente começa a assistir primórdios de uma sociedade, os animais mostrando o quanto eles podem se virar sem os humanos, até onde eles podem ir, que tipo de crimes eles podem cometer nessa busca por uma sociedade melhor e se a sociedade dos animais é realmente melhor do que a dos humanos. É um livro super curtinho, dá pra ler muito rápido, é muito interessante e assim, eu gostei inclusive mais do que 1984, apesar dos dois terem muito daquela pegada de quem controla a informação, controla as pessoas, quem controla as pessoas, controla tudo. Controlar o presente é controlar o futuro, e controlar o futuro é controlar o presente. É tudo sobre controle, sobre política. É didático, é muito fácil de entender o que está acontecendo, como está acontecendo, por que está acontecendo e quem é o culpado. Aplicar isso à nossa realidade provavelmente é o desafio maior. E, pra terminar, eu li Will e Will, que eu recebi da Galera Record. Valeu, galera! Mas, gente, eu não consigo falar o nome desse livro. Sério. Tem resenha no site já, eu vou tentar deixar o link aqui embaixo. Mas, sério, gente, tenta falar Will e Will. Will e Will. Não sai. Não entendo. O nome em inglês é Will Grayson, Will Grayson. É a história de dois garotos que se chamam Will Grayson. A história, ela não tem um plot exatamente definido, não gira em torno de nada em especial, a não ser a peça de teatro musical, né, que está sendo escrita pelo melhor amigo de um dos Will Graysons. Esse livro, ele abrange os dois Will Graysons e ele é contado pelos dois. Ele é escrito pelo John Green, que é o autor de A Culpa é das Estrelas, o Teorema Catherine e Quem é Você, Alaska, entre alguns outros livros, e do David Levithan. Ele não tem nenhum livro só dele lançado no Brasil, mas ele escreveu Nick e Nora junto com a Rachel Cohn. E parece que já tem os direitos de Everyday comprados no Brasil pela editora Record, se não me engano, pela galera. Deve sair em breve. Os dois autores, eles são YA, eles são Young Adult, eles são do juvenil. Então eles sabem lidar com a história que eles querem contar. É divertido, é cômico de uma maneira levemente irônica, principalmente quando se trata do Will do David Levithan. É divertido de ler, mas assim, a mídia, as editoras, as pessoas em geral, têm falado muito desse livro como um livro que tem um personagem gay como protagonista. Eu descobri uma coisa muito importante sobre mim mesma lendo esse livro, sobre a minha opinião em relação à sexualidade dos outros, que pode ser resumido numa frase: I don't give a fuck. Eu não tô nem aí se ele é gay. A história é boa. Se você não tá nem aí que ele é gay, ou se você liga e tá curioso pra ver por que ele é gay, quem é gay, é uma boa ideia ler o livro, é divertido, mas assim, gente, não esperem grandes mensagens sobre preconceito. Esse livro é sobre aceitação.
O que não quer dizer que ele vá falar sobre, tipo, você é um gay, sai de perto de mim. Isso não acontece. Os problemas mais punks de ser homossexual não são abordados dessa maneira. Apesar dos autores darem uma atenção, assim, discreta. Não, eu não diria discreta, porque não... Tipo, o personagem é gay, como você vai ser discreto sobre a sexualidade dele se é um dos motivos pelo qual você está vendendo o livro. Mas eles tratam com adequação. Eles tratam de uma maneira que não é escrachada, que não é escandalosa, mas que, assim, deixa claro que personagens gays são pessoas. Abra sua mente, gay também é gente. É um livro extremamente divertido. Eu gostei muito de ler. Tem resenha no blog. Vocês deviam ler também. Acho que é isso. Junho acabou. Eu ainda tenho que gravar o vídeo de julho antes que agosto termine, porque, né, eficiência é meu lema. Só que não. Muito obrigada pela atenção. Vão pro Botecão do Jack discutir comigo, falar o que vocês gostaram ou não, dar ideias de livros, indicações, se for a vontade de vocês, e dar opiniões em geral. É isso, gente.